E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E agora vamos tentar retomar aí os podcasts semanais. Semana passada tentei até gravar mais um, mas ainda não estava 100%. Agora continuo não 100%, mas estou um pouco melhor. Vamos tentar retomar aí essa sequência que tem muita coisa para falar. Fiquei atrasado com algumas coisas, enfim. A gente já teve algumas definições, mas vamos embora. Vamos seguir, começar falando de Campeonato Gaúcho aqui, falar dos estaduais, tentar dar uma resumida, porque o Grêmio passou, obviamente, o Internacional também, né? O Grêmio empatou o segundo jogo contra o Juventude nas quartas de final, mas estava tranquilo, que ganhou o primeiro jogo de 6-0. O Internacional até perdeu no Novo Hamburgo, mas ganhou o outro jogo de 2-0, então passou tranquilo, mas para o Internacional, claro, ficou aquele gostinho um pouco ruim, né? Porque foi um jogo em casa, acabou perdendo, enfim. Apesar da classificação, para o torcedor do Internacional é uma alegria e é uma tristeza, né? Um misto de sentimentos, né? E a gente já teve o primeiro jogo da semifinal, das semifinais, né? O Grêmio acabou empatando com o São Luís, fora de casa. Jogo morno, não tem muito o que falar, mas o placar fala por si só, né? E o Grêmio tem tudo para fazer um jogo de volta aí, jogando na arena, e tem tudo aí para super favorito, claro, para se classificar para a final. O Internacional ganhou de 2-1 fora de casa contra o Caxias, né? Fez um gol, depois, acho que 30 segundos depois, se não me engano, tomou o gol de empate, mas depois acabou fazendo mais um, né? Um golaço, diga-se de passagem, né? Do Jonathan Alves, é, golaço mesmo, assim, cobertura, meio na diagonal, assim, cara. Se puder, assistam o replay do gol, porque foi muito bonito, muito bacana. O Internacional consegue uma vantagem interessante, né, para o segundo jogo. É claro que para o Internacional a avaliação é um pouco mais cautelosa, justamente por o que aconteceu, né, na etapa anterior, nas quartas de final. É que ganha do Novo Hamburgo fora de casa, depois chega para jogar no Beira-Rio, acaba perdendo o jogo. Então, o Internacional é um time que segue um pouco naquela onda do que a gente viu, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Um time que, lógico, está muito bem, né, tem um elenco muito bom, o ambiente interno deve ser bacana, mas é um time que oscila muito, assim, tá muito bem, consegue ganhar uma ou duas, e aí de repente começa a oscilar, ganha uma, perde outra, enfim. Me parece que essa pegada do Internacional, essa sequência, essa onda aí, segue um pouco parecida com a do ano passado. E para o torcedor isso é ruim, né? Ruim porque o torcedor fica na expectativa de títulos, fica na expectativa de um ano melhor, né? Claro que o ano passado o Inter vinha de uma segunda, subindo de uma segunda divisão, então dava para relevar, mas esse ano já não, né? É um time que chegou, terminou no G4 ano passado, fez uma belíssima campanha no Campeonato Brasileiro, e esse ano o que a torcida espera, e não só a torcida, a gente que acompanha o futebol, é que ocorra uma evolução, né? Uma evolução natural, né? De um ano que foi bom, que foi muito interessante, chegou a liderar o campeonato, e para esse ano a expectativa é de melhora, mas até agora a gente não conseguiu ver essa melhora efetiva. Aquela desculpa que eu mesmo ficava falando, pô, é começo de ano, já não é mais, né? A gente está em abril agora, então aquela evolução que a gente queria ver já era para estar acontecendo, e não só para o Internacional, a crítica não fica aqui para o Internacional, fica para outros times também, mas o ano já está seguindo, já passou o carnaval, já não tem desculpa, né? Precisa começar. Cara, ainda tá no estadual, né? Às vezes o time joga com um pouquinho, com aquela preguiça, porque é estadual, o Campeonato Brasileiro vai ser uma outra pegada, mas esse é o momento, cara. Esse é o momento de engrenar, né? De entrar na vibe de time campeão, né? Tipo, pô, vamos engrenar uma sequência, vamos pra cima, vamos fazer diferente esse ano. Então, fica nessa expectativa de que o campeonato, claro que o campeonato brasileiro, primeiro turno e segundo turno são campeonatos totalmente diferentes, muita coisa acontece, tudo, claro, pode acontecer. O Internacional pode ir muito bem numa outra competição e não ir tão bem no Campeonato Brasileiro, mas
o ano precisa começar bem, né? A primeira etapa do campeonato, primeiro turno do Campeonato Brasileiro é você ter que ser regular, você ter que manter uma regularidade, porque de repente se der tudo errado, como aconteceu com o Palmeiras no ano passado, você tem tempo de retomar e você tem tempo de buscar esse título. Então, é, é, é isso que a gente vem falando, assim, cara, você precisa ter uma atenção especial. Não adianta só, pô, é estadual, pô, é começo de ano. Eu acho que já não tem mais isso, né? No futebol de hoje, ou você começa 100% ou não tem mais. Então, ou você vai deixar espaço para os outros, porque os outros não vão. Futebol é um esporte de alto nível, né? Se você deixar espaço, outro time não vai dar espaço para você. E você vai acabar perdendo pontos nessa brincadeira de estamos focado na Libertadores, estamos focado na Copa do Brasil. E isso é muito perigoso. Isso é um jogo muito perigoso porque, obviamente, né, o Campeonato Brasileiro é o campeonato de pontos corridos e talvez seja o campeonato onde a questão do mata-mata não conte, né? Onde uma partida só não conte. Então, o que conta é uma sequência. Então, é a sequência que vale, mas enfim, isso é assunto para para outro podcast. O que eu estou falando aqui é que o Internacional tem que focar um pouco mais em manter essa regularidade. Claro que é super favorito, assim como o Grêmio, para chegar nessa final. E a minha expectativa mesmo, como crítico, como observador, como fã de futebol, é que esses dois times cheguem na final e a gente consiga ver um super clássico gaúcho aí que, cara, ia ser sensacional, né? Já no estadual a gente vê um confronto como esse. Mas vamos seguir para o Mineiro, né? O Campeonato Mineiro que primeiro jogo do falar direto das semifinais, né? O primeiro jogo do Atlético Mineiro com o Boa Esporte, o Atlético jogou como visitante, acabou empatando também. Assim como eu falei do Grêmio, foi um empate, não tem muito o que falar mesmo, né? O destaque que eu queria dar aqui é pro jogo do América contra o Cruzeiro. Foi um jogaço, assim, um jogo de 5 gols, 3-2 pro Cruzeiro. O Fred fez 3 gols. E que fase do Fred nesse Campeonato Mineiro, né? O Fred assumiu a liderança do campeonato com esses 3 gols. E que momento, cara, que momento. Um jogador que é, já não é garoto, já não é garotão, mas que é aquele centroavante de ofício, né? Aquele cara com muita presença de área, deu certo nessa partida. Chegou o momento que o Cruzeiro chegou a estar 3-1 na frente do América, acabou tomando mais um. Enfim, jogaço, clássico, clássico mineiro e tem que parabenizar o Fred pelo trabalho, assim como eu venho elogiando o Ricardo Oliveira, né? Obviamente que o Ricardo Oliveira é um cara mais velho, uma forma física extremamente privilegiada, mas o Fred também vem numa crescente, e isso é bacana, cara, que se conseguir manter essa sequência para os outros torneios, para os outros campeonatos, isso é muito bom para o Cruzeiro, que passa a contar com um cara goleador, um cara que não treme, um cara que vai lá e mete a bola na rede. Então é muito bom pro Cruzeiro, que já é um baita de um timaço, né? Que já é um time casca grossa mesmo, né? Em campeonatos, em uma fase de mata-mata. Então o Cruzeiro, na minha opinião, assim, junto com o Corinthians, são os times mais frios, né? Para jogar uma etapa de mata-mata de um torneio, né? Time que tem dois times que têm uma maturidade lá em cima e que crescem, né, em momentos difíceis. Então, é, poderia ter sido com um resultado um pouco melhor, uma classificação um pouco mais tranquila, mas sai com um saldo de gols positivo nessa partida. É, tudo para classificar para final, né? Lógico, é um clássico, então o América tem todas as chances, né? De repente o Cruzeiro entra um pouco mais recuado, com o regulamento embaixo do braço, dando um pouco mais de espaço. Esse é o momento do América, né? O América tem que se aproveitar disso, vai buscar o resultado, vai ser um jogo difícil, né? Não é porque o Cruzeiro vai jogar em casa que vai ser jogo fácil, vai ter vida fácil, de forma alguma, né? O América pela campanha que fez ao longo do Campeonato Mineiro, é um time que tem total condição de passar e passar, não digo passar bem, mas passar com todos os méritos. Então, é uma partida
é perigosa para o Cruzeiro, porque tem que respeitar o adversário, porque não pode só jogar com o regulamento embaixo do braço, tem que confiar, tem que ir para cima, né, tem que jogar com a sua torcida e não correr riscos, né, para essa classificação para a final do campeonato. Bora falar do campeonato carioca agora. É o carioca que ao longo dessa semana, da última semana, eu vi muitos memes em relação a esse, o campeonato carioca. Óbvio que é um campeonato muito louco, né? Assim, as regras do campeonato carioca são são difíceis de entender. A gente teve a final da Taça Rio e o Flamengo acabou saindo campeão, mas foi campeão nos pênaltis. E o fato é que o empate, né, se o Vasco ou o Flamengo ganhasse, se eu não me engano, o Fluminense ficava fora, né, da semifinal do Campeonato Carioca. Então, é uma coisa muito louca, né? E os dois acabaram empatando, o Fluminense acabou ficando na semifinal, o Vasco saiu na frente, o Flamengo foi buscar, e foi um jogo até esquisito, porque o Flamengo entrou com um time reserva, né? Então, não sei, ficou aquele clima um pouco estranho, né? O Abel Braga também não liderou a equipe, né? Tava se recuperando, na última partida ele passou mal, rolou até uma homenagem pro Abel, então foi uma partida bem diferente, né? Tinha uma partida que, para mim, o Vasco tinha tudo para sair campeão de forma até relativamente tranquila, mas não foi assim, é clássico, eu sempre falo isso. Não só eu, todo mundo, né? Eu acho que todo mundo que acompanha o futebol. Clássico é clássico. Não adianta você ter um super time ou você ter um time que está no melhor momento, ou o time que entra com os times reservas, tudo é uma mística, né? O clássico tem toda uma mística envolvida, tem toda uma questão psicológica envolvida, e o Vasco saiu na frente, o Flamengo conseguiu empatar com a Arrascaeta, e aí nas penalidades, né, o Vasco precisa, fica aqui já um alerta, precisa caprichar nas cobranças de pênalti. O Vasco perdeu algumas cobranças, né, acabou perdendo esse título e precisa melhorar nas cobranças de pênalti. Isso ficou evidente, né? Precisa porque por que que eu estou dando destaque para isso? Porque o Vasco vai para a semifinal, né, do Campeonato Carioca e está sujeito a isso, está sujeito a mais uma disputa de pênalti. Então precisa caprichar, precisa treinar mais. É claro que tem a questão psicológica, né? A disputa dos pênaltis pesa muito, né? A perna fica pesada, o pé pesa muito, aquela cobrança que você sempre faz no mesmo canto, que você faz tranquilo, de repente você começa a ficar em dúvida, pô, o goleiro vai defender, pô, eu vou acertar a trave, enfim, né? Mas precisa dar uma caprichada, porque está sujeito a isso. E a semifinal mais uma vez vamos ter um clássico entre Flamengo e Fluminense. Vai ser um baita de um jogão, né? De novo, mais um clássico. Os dois já se enfrentaram algumas vezes, então vai ser bacana de ver, né? Uma vez o Fluminense se deu melhor, depois o Flamengo, e agora os dois se enfrentam de novo. É, Que momento, cara, que bacana isso. E do outro lado, Vasco e Bangu, é claro, com todo respeito o time do Bangu, mas o Vasco não tem como não ser mais favorito, né, e tem tudo, toda a condição para se classificar para essa final do Carioca, que vai ser um jogaço, né, independentemente de quem passar. Claro que se de repente o Bangu passa, vai ser um jogaço do mesmo jeito, que é um time que entra como de certa forma um franco atirador, vão ser os caras não têm responsabilidade de ser o maior time, né? O maior time do estadual, enfim, joga como franco atirador, joga sem ter aquele peso de ter a obrigação de ganhar. E aí sim, a gente já viu isso algumas vezes, né? Toda a condição para ser campeão, claro. Mais uma vez, com todo o respeito ao time do Manu, mas o favoritismo está todo do outro lado, né? E numa eventual final também, quem passar Fluminense, o Flamengo, o Fluminense, Fla-Flu, quem passar dessa semifinal também tem todo o favoritismo para ser campeão, né, do Campeonato Carioca. Então, ficar na expectativa para ver esse clássico aí, vão acompanhar sábado, dia 6. Fica aí, então, quem puder ver, vai ser um jogaço, mais uma vez, mais um confronto entre eles. E vamos agora para o Campeonato Paulista, né? No último podcast eu falei muito do Campeonato Paulista, né? Teve toda aquela polêmica do jogo do Palmeiras. Enfim, vou deixar o Palmeiras para falar depois. Eu queria falar um pouco
Corinthians e Santos, né? O Corinthians acabou se classificando nos pênaltis contra a Ferroviária, né? Foi um confronto, cara, foi tenso, assim, o corintiano foi um pouco tenso, né? Mas o time, Cássio defendeu um pênalti, né? O Cássio é um cara que sempre é impressionante. Toda disputa de pênalti ele defende um ou dois, então assim, é, f- uma excelente fase em questão de cobrança de pênalti. Um cara que faz uma leitura da cobrança e, cara, vai consciente para defender a bola e sempre coloca o time do Corinthians numa condição mais tranquila para disputas de pênaltis. Dessa vez não foi diferente. O Corinthians passou pela Ferroviária que complicou, é, foi quase conseguiu empatar a disputa, mas deu a lógica, o Corinthians acabou passando, né? O Santos empatou com o RB Brasil, isso nas quartas de final. São Paulo ganhou do Ituano mais uma vez. É, Palmeiras ganhou do Novo Horizontino de 5-0. E dois destaques que eu queria dar aqui, claro, o primeiro já foi do Corinthians, né? Essa maturidade para cobrança de pênaltis. O São Paulo, cara, que melhora do São Paulo, né? Com o Wagner Mancini apostando aí em alguns jogadores da base, né? Com soluções caseiras e vem funcionando, cara. O Anthony vem jogando um futebol absurdo, né? E isso a gente viu já no jogo contra o Palmeiras também. Que fase que o São Paulo, que melhora, é impressionante, foi da água para o vinho mesmo, assim, uma analogia até clichê, mas de fato uma grande melhora do São Paulo, e o Palmeiras sobrou, assim, se eu não me engano foi a maior goleada da era Felipão, aí dessa nova era Felipão no Palmeiras, 5-0 contra o Novo Horizontino, duas, dois lances com árbitro de vídeo, que foi muito contestados, alguns analistas, né, alguns comentaristas falaram que os dois não foram pênaltis, né, as duas revisões do árbitro de vídeo não foram pênaltis, enfim, dá para dizer que se no primeiro jogo o Palmeiras foi prejudicado, nesse segundo jogo foi beneficiado. Enfim, para mim foi pênalti, as duas marcações foram corretas, mas abre é, é, aquela coisa da interpretação, enfim, eu vou discutir mais, um pouco mais, quando eu falar do partido entre Palmeiras, entre São Paulo e Palmeiras, desculpa aí, São Paulo mandante, né? Mas vamos começar por Corinthians e Santos, foi o clássico que teve gols, três gols, o Corinthians saiu na frente e o Santos empatou com um lance, uma falha do Cássio um pouco estranha, ele deu uma espalmada na bola, ela passou, o Santos conseguiu empatar e o Corinthians depois com um golaço do Cleison numa falha, né, da zaga do Santos, eu esqueci agora, me falhou a memória agora, o zagueiro do Santos, ele deu duas cabeçadas na bola e a bola sobrou pro Cleison, cara, assim, um tipo de erro que não dá para cometer num clássico e acabou sendo punido, acabou perdendo o jogo, um jogo que, claro, os dois times tiveram boas chances, mas o Corinthians um grande volume, o Cleison jogou demais, melhorou muito, melhorou muito mesmo, assim, ele não via jogando, é, é, não via jogando aquele futebol que a gente sabe que ele pode jogar, é, enfim, disseram que ele teve problemas pessoais, mas se passou muito tempo já, então assim, estava demorando, eu achei que ele não ia conseguir recuperar esse bom futebol, mas conseguiu, né? A gente viu o cara arrebentando, e é um cara que incomoda, ele é rápido, ele sabe driblar, e a gente viu tudo isso nesse jogo contra o Santos, né? Então, jogo da volta é um jogo difícil para o Santos, porque tem a dura tarefa de fazer o gol no Corinthians. Claro que a defesa do Corinthians não é o primor, né, que a gente costumava ver na primeira passagem do Fábio Carille, mas é um time que vem fazendo gols. Esse time do Corinthians, se der espaço, ele vai fazer gols, e o Santos, que tem a obrigação de ir para cima para conseguir reverter o placar negativo, cara, tem tudo para o Corinthians, vai deixar muito espaço para o Corinthians criar as jogadas que precisa para fazer os seus gols. Então, o Santos precisa ter uma atenção especial. É, claro, estilo Sampaoli, todo mundo é, pilhado, todo mundo com muita garra, mas é um futebol muito ofensivo. Então, vai deixar sim espaço e precisa ter uma atenção redobrada, porque esse contra-ataque do Corinthians, Corinthians jogando no contra-ataque é um time mortal. É um time que não perde a chance,
se der bola parada também, um time extremamente perigoso, né? Com Manuel acabou fazendo gol nesse primeiro jogo da semifinal. Tem o Manuel, tem Danilo Avelar, tem o Gustavo, então assim, é um time extremamente perigoso. E o Santos, cara, até tem a responsabilidade de buscar esse placar, né? O Santos é, já faz um tempo que não vem fazendo muitos gols, né? O Jean Mota, que era o artilheiro dessa equipe, né? Passou por uma fase excepcional, né? Toda a primeira parte do Campeonato Paulista deu uma caída agora. Claro que não é obrigação dele fazer os gols, ele não é centroavante, mas acabou calhando aí que expondo aí essa falta aí de um centroavante para o Santos, né? O Santos não sentiu falta disso por um bom tempo, justamente por essa fase fantástica do Jean Mota, mas cara, assim, era evidente, assim, um time que não tem centroavante, e isso a gente já falava, mas tem o Rodrigo. Rodrigo, cara, é um atacante extremamente habilidoso, mas que vai deixar o clube daqui a um tempo. Então, eu vi uma notícia também falando que o Zidane quer o Rodrigo no time principal, não é nem no Real Madrid B. Então, é difícil essa permanência do Rodrigo. É um cara que tem que aproveitar esse momento enquanto ele está, mas que ele também não é um atacante goleador, ele não é o centroavante de área, aquele cara que mete a bola para a rede, que está fazendo falta para o Santos nesse momento, né? Então, é o que eu falei, a excelente fase do Jean Mota acabou escondendo um pouco isso, mas agora está ficando exposto. O Santos precisa melhorar isso. É um time de muito toque de bola, um time que é posse de bola, um time que vai para cima, mas precisa, né, de um centroavante para conseguir colocar, finalizar, colocar a bola para a rede e fazer os gols que o Santos precisa. O Santos tem tudo para reverter o placar, sem dúvida nenhuma. Não foi uma goleada, então assim, fazer 2 gols para o time do Santos não é nada absurdo, mas jogo, vai ser um jogo difícil. Um jogo difícil porque, por mais que seja torcida única em São Paulo, é, que eu falei, o Corinthians jogando no contra-ataque é um time extremamente perigoso. Então, e naturalmente o Santos vai acabar deixando esse espaço. Então, é um jogo que eu vejo muito mais para o Corinthians. Claro que o Santos tem toda a qualidade, mas o Corinthians, se a gente pegar todo o histórico recente de clássicos, é um time que quando joga um clássico eles crescem muito, né? É um time que não pipoca. É impressionante como a fase pode estar horrível. O Corinthians joga um clássico, eles jogam um outro jogo, eles entram num outro nível. A consciência desse time, a maturidade desse time cresce muito quando vai jogar um clássico. Então, esse é o grande problema do Santos, né? Não é porque o Santos tem a melhor campanha, não é porque o Corinthians, não é nem falando, pô, quem tem a melhor campanha, quem tomou mais gols, quem fez mais gols, é a questão do clássico, né? O clássico é um jogo diferente e o Corinthians, pegando todo o histórico, é, mesmo esse ano mesmo, é um time que é muito cascudo jogando clássico. E olho no Corinthians, cara, olho no Corinthians que, para mim, nesse momento é o time mais favorito, né, a levar o título paulista, justamente porque agora só tem os grandes de São Paulo. Então daqui para frente é só clássico, a final vai ser um clássico. E quando joga clássico, o Corinthians é muito forte mentalmente para esse tipo de partida. Vamos para outra semifinal, foi São Paulo e Palmeiras. Um jogo que eu já falei do Anthony aqui, o Anthony arrebentou, cara, assim, é impressionante o que tá jogando esse moleque, jogando muito, deu muito trabalho pro Palmeiras, né? O jogo teve chances dos dois lados, chances de muito perigo mesmo. Pablo de um lado acertando a trave, Dudu do outro acertando a trave também. Então foi um jogo lá e cá, foi um jogo legal mesmo, um jogo bem corrido, mas que acabou no 0-0 e o lance polêmico aconteceu. Por isso que eu tava evitando de falar de árbitro de vídeo, que eu queria falar agora nesse jogo, comentando esse jogo, porque teve uma falta do Reinaldo no Dudu dentro da área, o juiz marcou pênalti na hora, depois o árbitro de vídeo chamou, ele foi revisar, anulou o pênalti, e aí gerou toda aquela questão, todo aquele bafafá. O que eu queria falar é que tá ficando um pouco chato, né? Assim, em relação ao Palmeiras, porque o Palmeiras tudo ele reclama. Assim, quando anula um gol, anula um pênalti,
eles vêm a público, reclamam, e aí em jogo de Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino, teve duas marcações de árbitro de vídeo a favor e ninguém falou nada, entendeu? Então, eu acho que assim, o Palmeiras está no direito deles, eu acho que tem que reclamar, se achou que foi injustiçado, tem que reclamar, mas tem que ser coerente. Não adianta você, toda vez que eu vou ser prejudicado, eu vou ficar meter a boca no trombone e ficar reclamando. Cara, tá ficando muito mimimi, tá ficando muito chato, né? Tá ficando um time muito chiliquento, né? Aí vai o Felipão na coletiva reclama, aí o diretor de futebol vai lá e reclama também. Tá ficando chato já, tá ficando chato. Acho que o Palmeiras tem que é, um time com super elenco, e eu já falei aqui, a resposta tem que ser dada em campo. A resposta tem que ser dada com o futebol. E o Palmeiras ficou devendo um pouco em algumas partidas do Campeonato Paulista, né? Ficou devendo na primeira partida contra o Novo Horizontino, né? E aí vai, faz todo esse show, reclama da arbitragem, enfim, não adianta, não adianta o Palmeiras ficar com esse mimimi, com esse chororô. é, Peço perdão aqui ao torcedor palmeirense, mas essa que é a verdade, né? O Palmeiras assumiu um risco quando comprou a briga com a Federação Paulista. Não adianta, mas o futebol tem que ser isento disso. O futebol tem que ser justo. Cara, o Brasil tinha que ser um país justo, o mundo tinha que ser um país justo. Mas tem país em guerra, tem gente passando fome, tem gente que não tem água para beber. Enfim, cara, o mundo é injusto, cara. Ainda mais quando se compra uma briga com a federação. A gente sabe, não adianta a gente ficar de hipocrisia e achar que, não, o Palmeiras brigou com a federação. É a mesma coisa, se o Palmeiras brigar com a Comebol, o Palmeiras vai ser prejudicado. E isso, cara, vai ser de forma escancarada. Não, não adianta ficar reclamando. Assim, o Palmeiras assumiu um risco quando fez isso. Comprou essa briga, cara, agora responda com futebol. Não adianta ficar reclamando. Tem que ter árbitro de vídeo. Tem que liberar o áudio dos árbitros. Cara, são coisas coerentes? Eu concordo, são coisas muito coerentes. Tem a reclamação que o Palmeiras faz, ela é totalmente pertinente. Mas não adianta, assim, aí vai ter o segundo jogo, vai ter um árbitro de vídeo que vai, de certa forma, vamos supor, tem uma marcação a favor de São Paulo, eles revisam, dão pênalti ou valida o gol, enfim, aí vai vir de novo, ficar reclamando de arbitragem, cara, acho que o Palmeiras tem que ser maior do que isso, né? A instituição Palmeiras é maior do que isso, né? Tem um super elenco que é muito maior do que isso, então, pelo amor de Deus, cara, responda com o futebol, vamos parar com a de chororô, porque é o que eu falei, no jogo do 5-0 contra o Novo Horizonte, ninguém falou nada. Ninguém elogiou o árbitro de vídeo ou falou que, pô, aquele lance da mão na bola não foi pênalti. Mas enfim, foi marcado a favor da gente, a gente fez mais um gol. Isso ninguém fala. Na hora que acontece, ninguém elogia ou critica. Agora, quando é contra, todo mundo reclama. Então, acho que o Palmeiras tem que ser maior do que isso. Cara, tem que parar com esse, né, de fato com esse chororô. Mais uma vez vou pedir desculpa aqui a torcida do Palmeiras que se sentiu lesado, enfim, coisas do futebol, o árbitro de vídeo está aí para isso, e eu critiquei até é, na primeira partida contra o Novo Horizontino, né, a postura até falei aqui da postura do Caio Ribeiro, enfim, porque aquele lance era um lance que é, não, é um lance que não tem a questão da interpretação. O cara matou a bola com o braço, é, passou a bola e fez o gol. Então, assim, esse tipo de lance que não tem interpretação, que não tem ambiguidade, o árbitro de vídeo tem que marcar direto. É para aí que está o árbitro de vídeo. Agora a questão a mão na bola dentro da área, puta, aí você tem que, desculpa o palavrão até, mas você tem que avaliar, tem que interpretar aí a intenção do jogador, se o cara teve a intenção de pôr a mão na bola, se foi sem querer, se ele estava no movimento, aí é outra história. Aí entra a questão da interpretação de fato, né, da intenção. Mas existem lances, de novo, como foi o primeiro jogo contra o Novo Horizontino, que não tem a questão da interpretação. Você vê na intenção do cara direto que ele quis matar a bola com o braço. E é esse tipo de lance que o árbitro de vídeo não pode errar. Agora, sim, outros lances, como foi a própria pênalti, a marcação do pênalti do Reinaldo no Dudu, cara, é lance interpretativo. É assim, para mim,
particularmente, foi pênalti, mas é um lance de interpretação. Muita gente está falando, eu vi comentaristas, ex-jogadores falando que o Dudu se jogou, ele valorizou. Houve contato? Houve, mas ele sente o contato e se joga. O ponto que eu coloco aqui, e eu convido qualquer um a fazer isso, cara, chama um amigo seu, dá um pique aí, dá um pique de 50 metros no máximo da sua velocidade. E aí pede para ele te dar um empurrãozinho de leve nas costas, para você ver o que acontece. Você vai perder o equilíbrio e você vai cair. Isso é natural, tá? Porque você está numa corrida, e é o que eu falei, corre no máximo da sua velocidade, tá? Dá uma alongada antes aí para não estourar a perna, e aí dá um pique de Usain Bolt mesmo, para 100 metros rasos, e aí quando você estiver passando pelo seu amigo, ele vai te dar aquele totozinho nas costas, de leve, não precisa ser um empurrão forte não, de leve mesmo. Cara, você vai perder o equilíbrio e ou você vai perder a velocidade para se equilibrar ou você vai cair. Então faz num gramado para não se machucar, enfim. Esse é o convite que eu faço. Para mim, qualquer encostãozinho por trás, né, na velocidade, ainda mais que estava o Dudu, ele vai cair. Então, assim, por isso que para mim foi pênalti, mas é, sujeito à interpretação, é um lance interpretativo. Então, é o tipo de lance que, quando o árbitro de vídeo vai lá e anula, é perdoável, né, porque é passível de interpretação. Pô, o cara tá olhando na câmera lenta você não vê o impacto, e é o que eu falei, é, você está no máximo da sua velocidade, por mais fraco que seja o empurrão, você vai perder o equilíbrio e vai cair. Então, o empurrão do Reinaldo é de leve mesmo. Então, enfim, não dá pra gente, a câmera do árbitro de vídeo não avalia, não faz cálculo de física, enfim. Então, não tem como se avaliar se de fato o Dudu valorizou ou não. Mas fato é que esse é um tipo de lance interpretativo. Então, não adianta ficar, pô, fomos prejudicados, mas cara, responde com o futebol. É, é isso que é isso que eu venho falando. É um time que tem elenco para isso e que já tá ficando chato, cara. Toda partida aí, pô, aí vai ter mais uma final, vai chorar de novo, vai reclamar de novo, chorar não, né? Todo respeito aí, gente, desculpa. Mas, pô, vai reclamar de novo, aí de repente passa pra final, vai reclamar de novo. Cara, tá ficando chato. É o que eu falei, ou você não joga o Campeonato Paulista, ou você põe a garotada da base pra jogar, porque assim, vai ficar reclamando da federação, não vai resolver os problemas do Palmeiras. Essa é que é a grande verdade. Então, vamos acompanhar aí a semifinal, né? Fica o convite aí também. Dois clássicos, né? Dos dois lados. É, um lado eu acho que, me desculpe, é a torcida do Santos, mas é que eu falei, o Corinthians é muito forte mentalmente quando joga clássico. Então, acho que o Corinthians é um pouco favorito. Claro que clássico é clássico, então segue em aberto. Mas eu acho que o Corinthians é um pouco mais favorito para essa outra para essa semifinal contra o Santos. E o Palmeiras e São Paulo, é jogo difícil também. Palmeiras, pelo elenco, é naturalmente mais favorito, mas pelo esse primeiro jogo que a gente viu, com São Paulo, o futebol que São Paulo jogou, tem toda a condição de se classificar. Claro que o Palmeiras tem mais elenco e joga em casa. Então, assim, por isso que eu coloco o Palmeiras um pouco mais favorito. Mas segue em aberto essa semifinal para mim. É difícil cravar alguma coisa. Eu acho que não tem favorito, tá? Eu falo do favoritismo do Palmeiras naturalmente pela questão. Primeiro jogo foi 0-0, joga em casa, tem um elenco um pouco mais qualificado, enfim, é um time que fez a melhor campanha, então tem tudo para passar de forma não tranquila, mas passar de forma segura aí para a final, mas difícil, cara, difícil porque o Palmeiras entra em campo pensando em arbitragem, tá com a cabeça em outro lugar. Então, de novo, eu vou falar aqui, acho que o Palmeiras tem que se preocupar em jogar futebol. Não adianta ficar comprando briga com a equipe de arbitragem, com a Federação Paulista. Cara, responda com futebol. Faz os seus gols, é, faz que nem aconteceu no jogo contra o Novo Horizontino. Faz 5 gols e acabou, cara. Não tem o que discutir. Um lance foi pênalti. Tudo bem. Os dois lances de árbitro de vídeo não para de repente falar, não foram pênaltis. De qualquer forma, o Palmeiras fez 3 gols em jogo normal. E se os dois lances não fossem dados, ia ter 3-0. Então, de qualquer forma, o Palmeiras respondeu com o futebol.
E é isso que o Palmeiras tem que fazer. É, cara, vamos, vamos deixar de lado esse mimimi, por favor, cara, porque a gente comprou essa briga, então a gente assumiu esse risco. Então chega, cara. E se os caras quiserem prejudicar, que prejudiquem. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso, vamos jogar nosso futebol. E se, cara, se fomos prejudicados, fomos eliminados, tudo bem, faz parte. É, a gente meio que comprou essa briga, então também nós vamos bater no peito e falar, bom, fomos prejudicados, mas saímos de forma honrosa, enfim. Tem que ter a cabeça no lugar, cara. Não dá mais para ficar, pô, metendo a boca no trombone e ficar reclamando de arbitragem, não. É, comprou a briga? Ok, agora aceita as consequências. Ah, mas tem que ser justo. Tem que ser justo, é o que eu falei. O país tem que ser justo, o mundo tem que ser justo. Mas não é isso que acontece, né? Então a vida é isso, cara. Infelizmente, é, faço aqui a analogia mais uma vez com a Comebol. Comebol sempre prejudica times brasileiros. Acontece, cara. A Comebol tinha que ser justa. Tinha que ser justa, mas infelizmente não é, né? Como é que se evita ser prejudicado pela Comebol? Jogando bola, né? Todo time brasileiro que foi campeão da Libertadores foi campeão por quê? Porque jogou muita bola. Então é isso que tem que ser, não adianta reclamar, tem que jogar bola e não pode dar margem. Não pode dar margem. Quer prejudicar? Quer. Mas se você jogar um bom futebol, não vai ter margem para ser prejudicado. Então acho que é isso que o Palmeiras tem que estar focado, tem que ter a cabeça nisso e ser prejudicado ou não, cara, jogando bom futebol, o bom futebol sempre vai prevalecer. Então acho que é isso aí, gente. Me estendi um pouco demais falando desse campeonato paulista, porque teve polêmica, enfim. Mas fica o convite mais uma vez para vocês. Quiser que eu fale de outro time, de outro campeonato estadual, deixa o comentário aí. Eu tento gravar o podcast essa semana ainda, um pouco corrido, não estou 100% ainda. Acho que deu para perceber até um pouco na minha voz, mas vamos tentar gravar, vamos tentar retomar, recuperar o tempo perdido. E é isso aí, gente. Valeu, um forte abraço e até a próxima.